Vamos orar. Pai, mais uma vez, ó Deus, ó Deus, estamos aqui em sala de aula pedindo a tua ajuda, pedindo, Senhor, o teu socorro, pedindo, ó Deus, o teu discernimento para aprendermos, ó Deus, a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos guiar nesse estudo e, a partir desse estudo, ó Deus, possamos ter, ó Deus, a nossa mente, ó Deus, aberta para as revelações que tu tens para cada um de nós em especial. Oramos, ó Deus, nessa noite pedindo, ó Deus, a ajuda do teu Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender e assimilar os conhecimentos, ó Deus, que estão revelados, ó Deus, dentro da tua palavra. Oramos nessa noite agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós encerramos a parte dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e hoje nós vamos dar início, né, ao livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos. Lembrando que Atos dos Apóstolos, né, ele foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Então, na realidade, Atos é uma continuação do Evangelho. Então, assim, se você quiser fazer essa leitura, você pode fazer exatamente assim: ler o Evangelho e depois do Evangelho de Lucas, continue exatamente com o livro de Atos. Porque Atos dos Apóstolos é uma continuidade. Lucas, quando ele foi escrever, né, ele já tinha isso em mente, que ele ia primeiramente falar da vida de Jesus, para depois falar da vida da igreja. Então, quando ele encerra o evangelho, né, Lucas, ele encerra o evangelho já iniciando, né, o livro de Atos. Então, é uma sequência. Atos é uma sequência do evangelho de Lucas, né? E ele escreve ambos, né? Ambos os livros são escritos para a mesma pessoa, Teófilo, né? Essa pessoa, né? Possivelmente fez essa encomenda, vamos usar essa expressão, né? E Lucas então escreve o Evangelho já pensando em terminou o Evangelho continuar com o livro de Atos, e assim ele faz, né? Então, Atos dos Apóstolos, né, ele pode ser lido logo depois de Lucas, né? Então, se você lê Lucas e logo depois Atos, né, é exatamente essa sequência. Posso falar, Nádia? Está fechado o seu áudio. Uhum. Você pode explicar um pouquinho sobre essa questão? Ele escreveu para Teófilo. Isso, né? O livro assim? de Lucas, ele tem um destinatário, que é Teófilo, né? Então, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, na realidade, era um livro só que ele foi dividido em duas partes, né? O Evangelho, que traz a parte primeira, que traz a parte, fala sobre Jesus e o seu ministério, e a parte 2, que fala exatamente do nascimento da igreja. Era um livro só. Depois, ele foi dividido. Aí ficou a segunda parte como o livro de Atos, né? E um livro histórico do Antigo Testamento, porque Lucas, a primeira parte, foi agrupado com os outros evangelhos, né? Então, ficou como o Evangelho de Lucas, o livro biográfico, né? Ficou ali dentro da biografia, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João, e o livro de Atos ficou como o único livro histórico do Novo Testamento. Mas Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Né? Então, quando ele escreve, né? Possivelmente ele escreveu esse livro lá por volta do ano 60, né? Depois de Cristo. Então, quando Lucas escreve esse livro, todos os acontecimentos já haviam acontecido.
ele vai relatar, né? Aí ele começa com a vida de Jesus, o seu ministério, e depois ele continua com a história da igreja ali dentro né, a vida do Espírito Santo, né, movimentando ali a igreja nos seus primórdios. Então, o livro de Atos, ele vai falar especificamente do ministério do Espírito Santo através dos apóstolos. Então, qual é o tema principal do livro de Atos? Né? É o ministério do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, esse é o tema básico do livro de Atos. O livro ele tem 28 capítulos, e é interessante que esse livro ele tem duas divisões. A primeira divisão do livro de Atos é o evangelho entre os judeus. Essa é a primeira divisão do livro de Atos. Então, do capítulo 1 ao capítulo, basicamente, ao capítulo 12, porque no capítulo 12 é onde tem lá o evangelho sendo, né, Pedro lá na casa de Cornélio, mas assim, do capítulo 1 ao capítulo 11, né, eu vou deixar o 12 de fora, basicamente é o evangelho entre os judeus. Aí no capítulo 12 entra o evangelho entre os gentios, mas com muita reserva, né? Porque Pedro vai lá na casa de Cornélio e ele mesmo diz, olha, não me é lícito, mas eu estou aqui por obediência. Né? Mas a partir do capítulo 13, Atos se volta para o ministério de Paulo. E do capítulo 13 de Atos até o capítulo 28, basicamente é só Paulo. A exceção do capítulo 15, que o capítulo 15 vai falar do concílio que houve em Jerusalém para tratar do assunto. O evangelho deve ser pregado aos gentios ou não? E aí, nesse concílio, chega-se, depois de várias discussões, né? O texto lá de Atos diz acalorada discussão, né? Chegou-se à conclusão de que os gentios, o evangelho tinha que ser pregado entre os gentios, e os gentios não precisavam se tornar judeus, que nós vamos falar disso nessa primeira parte. Então, a primeira parte do livro de Atos é o evangelho entre os judeus. A segunda parte, o evangelho entre os gentios. Aí, basicamente, os judeus só entram em cena para tumultuar lá o ministério de Paulo, né? Que o livro de Atos, né, a segunda parte, basicamente, vai falar isso, né? Paulo pregando aos gentios e os judeus fazendo falsas acusações e perturbando, né, a mensagem através de Paulo. O livro de Atos, o personagem principal no livro de Atos é o Espírito Santo. Né? O personagem principal do livro de Atos é o Espírito Santo. E é impressionante, né? Quando, por exemplo, a igreja vai tomar alguma decisão, aí ele fala o seguinte, né? Pareceu bem ao Espírito, então o livro de Atos ele faz muita exaltação ao Espírito Santo, né? E eu lembro que quando eu me converti lá em 92, né, a igreja também falava-se muito acerca do Espírito Santo, né? Até os cânticos, né? Aquele canto Eu navegarei no oceano do Espírito, né? Aquele outro a maior parte das músicas cantadas na igreja fazia menção ao Espírito Santo, né? Hoje, o Espírito Santo, para alguns ministérios, né, o Espírito Santo parece aquele jogador da reserva, né, que a gente usa vez ou outra, né? Porque, assim, quase não se fala, né, do Espírito Santo, né, e se dá muita ênfase à questão humana, né? O que o homem pode fazer, né, aquilo que o homem deve fazer, que tal e tal, e o Espírito Santo ele fica meio que esquecido, né? Isso eu estou falando, né, dentro de alguns ministérios na atualidade, mas no livro de Atos a gente vai encontrar, basicamente, se você folhear cada página do livro de Atos, você vai encontrar assim, o Espírito Santo, né? Por exemplo, lá em
em Atos 3, né, diz exatamente que a igreja estava reunida e o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho com ele, né? Então, a pessoa do Espírito Santo é muito forte no livro de Atos, né, nesse início da igreja, mas não é porque a igreja precisava do Espírito Santo porque ela estava iniciando. Não, não é isso, né? A igreja continua precisando do Espírito Santo porque a obra é dele, né? Nós somos apenas os instrumentos. Ele, o Espírito Santo, nos usa com os fins e os propósitos para a qual, né, Deus tem nos chamado. Mas isso era muito forte, né? O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, né? Os personagens secundários, aí sim, né? É Pedro, né, do capítulo 1 ao capítulo 12, vai falar basicamente de Pedro, né, que era um dos líderes da igreja ali em Jerusalém, né? Depois da perseguição é que Pedro sai de Jerusalém. Quando Pedro sai de Jerusalém, né, a liderança da igreja em Jerusalém fica com Tiago, né? Então, Tiago ele passa a ser o líder da igreja ali em Jerusalém. E aí, depois, entra assim, um outro personagem secundário, que é Paulo, né? A princípio, Paulo e Barnabé, né? Mas a ênfase maior é exatamente para Paulo, né? Apesar de que Paulo não cumpriu seu ministério sozinho, né? Paulo sempre esteve acompanhado de pessoas, né? Por exemplo, Lucas acompanhou Paulo em viagens missionárias, né? Então, mas a ênfase recai ali sobre Paulo, assim como, né, na primeira parte Pedro, né? Mas, por exemplo, nós vamos ver lá no Atos 6, depois da instituição dos diáconos, Filipe, que era um diácono, ele também era um evangelista, né? E tem o ministério de Atos vai tratar exatamente desse ministério de Filipe, né? E depois vai tratar do ministério de Estevão, que também aconteceu nessa primeira parte, mas sempre um evangelho pregado aos judeus e depois, sim, né, com o chamado de Paulo, aí sim vai o ministério se expande, né, em direção aos confins da terra, como Jesus diz, né? Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, Galiléia, né? Jerusalém, Galiléia, Samaria, né, ali, e até os confins da terra. Esse até os confins da terra, isso aconteceu exatamente através do ministério de Paulo. Porém, nós vamos ver aqui que Lucas ele tinha um propósito ao escrever o Evangelho e ao escrever o livro de Atos. Ele tinha um propósito, né? Ele foi um tratado, né? Uma pesquisa que ele fez endereçada a uma pessoa, né? Possivelmente, alguns historiadores acreditam que Teófilo era uma pessoa de grande influência política. E isso aí, talvez ele tenha escrito para amenizar, né, as perseguições que se levantavam e as acusações dos judeus de que o cristianismo era uma seita que se voltava contra o Império Romano, né? Então, se observar, né, Lucas ele tem esse cuidado de falar dessas falsas acusações dos judeus contra o cristianismo, alegando que o cristianismo se revoltava contra Roma porque pregava um outro rei, né, que não César. E Lucas ele tem esse cuidado de dizer exatamente o seguinte: olha, que não é assim. Então, em todo o livro, ele vai ter esse cuidado de provar, de dizer exatamente o seguinte, que essas acusações levantadas pelos judeus eram falsas, no sentido de dar argumentos para uma defesa do cristianismo. Você não tinha slide, só colocou isso mesmo. Está compartilhado aqui. Está na primeira, que está escrito estudo, e você está sem foto? Você pode mostrar a câmera fechada?
É que a Márcia está perguntando aqui se eu estou com a câmera fechada, eu estou dizendo que não estou e estou com uma tela compartilhada aqui. Talvez ela não esteja enxergando isso, mas voltando aqui. Então, o que acontece? O Lucas ele tem esse cuidado. Então, possivelmente, esse livro também ele ia servir, né, de uma defesa, né, ali junto à classe política, né, porque ele entra, né, no excelentíssimo Teófilo, né, dando ideia de uma pessoa de influência, né, mas isso são argumentos de historiadores, né. Voltando, então, para o livro de Atos, né, Atos, se você pegar a sua Bíblia para folhear as páginas, né, no capítulo 1 vai falar exatamente sobre ele já começa o livro de Atos, né, Atos 1:1, dizendo: escrevi o primeiro livro, que ele está falando do Evangelho, né? Ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, ele tá fazendo referência ao livro. E aí, ele ligando essa escrita, né, para que tenha continuidade, né, o livro de Atos seja essa continuação do Evangelho, ele vai falar exatamente do período pós-ressurreição de Jesus, que Jesus estava ali entre os seus discípulos, e as recomendações que Jesus deixou para os discípulos. Dentre essas recomendações está: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O capítulo 1 do livro de Atos é essa ligação de Lucas com esse segundo livro que Lucas está escrevendo, que é a continuação. O que aconteceu depois que Jesus ressuscitou? Né? Porque ele encerra o livro o Evangelho de Marcos falando da ressurreição de Jesus. E aí ele inicia o livro de Atos dizendo o que aconteceu depois da ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus esteve com seus discípulos e deu recomendações, tal, e depois ele subiu aos céus. E quando ele sobe aos céus, a igreja fica ali. Agora, o que faz? Né? E aparecem aqueles dois varões dizendo: esse que você viu subir, ele também vai descer, mas agora, vamos lá, atentem para o que ele falou. Né? E aí, no capítulo 2 do livro de Atos, né, é a escolha, no capítulo 2 não, no finalzinho do capítulo 1, é a escolha de Matias, né, porque Judas, ele se enforcou. E por causa desse enforcamento, né, o número de discípulos ficou incompleto. Alguns historiadores questionam essa escolha de Matias. Por quê? Porque, na realidade, eram 12, correto? Jesus escolheu 12. Agora, o número está incompleto. Só tem 11. E aí, o que vai acontecer? Eles, então, escolhem Matias para fechar o grupo dos 12. Porém, lá no capítulo 9, vai falar da conversão de Saulo. E o ministério de Saulo, ele está no mesmo nível apostólico dos demais, daqueles 11 que Jesus chamou. Entende? Então, alguns historiadores argumentam que essa escolha foi meramente ali dos discípulos, né? Apesar de falar lançando sorte, né? Lançaram sorte e a sorte recaiu sobre Matias, né? Dizendo exatamente o seguinte, que o lugar de... Aqui são alguns historiadores. Que o lugar de Judas, ele deveria ser ocupado por Paulo, e não por Matias. Ok? Até aí? Então, isso também é algo importante, né? Mas o número, então, dos apóstolos ali ficou completo, 12. E aí, né, no Pentecoste, estavam todos ali reunidos, né, que aí entra exatamente Atos, capítulo 2,
né, vem a descida do Espírito Santo. Deixa eu só passar a transparência aqui, que é para a Márcia não ficar falando aqui, tu tá parado, não sei mais onde é que você está, né? Então, nós continuamos, né? E cumprindo o dia, vou até ler esse texto aqui, né? Que senão ela vai argumentar que eu não li a Bíblia, né? Então, e cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso aqui é exatamente Atos, capítulo 2, e essa parte aqui vai marcar exatamente o início da igreja, né, e o início do ministério do Espírito Santo, né? Agora, sobre ali os homens, né? Então, voltando para cá, vamos, né? Vamos falar aqui dessa parte aqui do Pentecostes. Segundo o texto e os historiadores da época, né, vão falar exatamente o seguinte: esses que estavam reunidos não eram 12, mas cerca de 120 pessoas. Então, cerca de 120 pessoas estavam reunidas ali, né, em Jerusalém, e, de repente, né, o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens. E todos começaram a falar em outras línguas. Que línguas foram essas? Línguas das pessoas que estavam em Jerusalém, porque como era o dia de Pentecostes, Jerusalém estava cheia de pessoas, judeus, né, que espalhados, né, pelo vasto ministério, pelo vasto Império Romano, eles foram à peregrinação para Israel, como acontece até hoje, a peregrinação, né? Eles estavam lá em Jerusalém, cumprindo os ritos da lei. Esses judeus, que eram medos, partas, elamitas, ou seja, é como se, trazendo para a nossa realidade de hoje, fosse espanhol, inglês, alemão, russo, e aí cada uma dessas pessoas passaram a ouvir na sua língua materna aquilo que o Espírito Santo concedia àqueles 120. Ok, até aí, irmãos. Só que é o seguinte, o livro de Atos, na primeira parte, ele vai se ater ao ministério de Pedro. Mas Pedro era um dos 120. Está entendendo? Na segunda parte do livro de Atos, ele vai ser até o ministério de Paulo, que Paulo nem sequer fazia parte desses 120. Ok, até aí? Por que eu estou falando isso? Porque o livro de Atos, ele é uma vertente. E os outros 120 não fizeram nada? Claro que fizeram. Só que não foi registrado. Pode ser que tenha outros livros que vá falar do ministério desses outros. Mas na nossa Bíblia está apenas o que o Espírito Santo fez através de Pedro, nessa primeira parte, e o que o Espírito Santo fez através de Paulo, na segunda parte. Não vai falar desses outros 120. Segura, tranquilo até aí? Por que eu estou falando isso?
É porque a gente fica com a ideia de que a igreja começou ali realmente em Atos 2, e aí foi Pedro, João, né, Tiago, Estevão, Filipe, Paulo, Barnabé, Marcos, Lucas. Não, foi muito mais gente. Porque eram cerca de 120 que estavam lá no Pentecostes. E todos foram cheios e todos se tornaram evangelistas. Agora, na continuação do texto, vai falar do discurso de Pedro. Pedro dá o seu discurso e, na continuação, diz exatamente que cerca de 3.000 almas se convertem ao Senhor e são batizadas. Ok? Aqui, irmãos, entra um outro dado que, na maioria das vezes, nós não levamos em consideração. O que acontece? Essas 3.000 almas que se converteram e que foram batizadas ali em Jerusalém, eles retornam para o seu país de origem. E eles retornam como o quê? Como evangelistas. Vocês estão entendendo? Agora, o que eu quero dizer é exatamente o seguinte, é que o livro de Atos, ele foi um apanhado feito por Lucas com um propósito definido. Então, ele vai dar ênfase a Pedro, que era o primeiro líder, e depois a Paulo. Pedro, como líder do evangelho entre os judeus, e Paulo, como líder do evangelho entre os gentios. Mas, irmãos, tinha uma penca de outras pessoas evangelizando. Ok? Isso é importante. Para quê? Para que a gente, né, como eu falei em algumas aulas, né, que a Bíblia, né, que nós temos, né, é o mínimo. Deus, o Evangelho, vai muito além, claro, né? Tudo aquilo que se contradiz com o que nós temos aqui não é digno de confiança, né? Mas tem muito mais coisas. Aqueles 120 saíram pregando a mensagem. Depois, aqueles 3.000 que estavam em Pentecostes, o que aconteceu? Eles regressaram para sua terra natal, agora, só que eram judeus. Mas eles regressaram para sua terra natal, já convertidos e como evangelistas nas suas cidades, nas suas localidades. Até aí, tudo bem? Então, continuando. Aí nós vamos falar exatamente sobre esse avanço do evangelho, né? Em Jerusalém, na Judéia, né? Em Samaria e até os confins da terra, né? Então, vamos lá. Eu já falei desses 3.000 que se converteram, né? Esses 3.000 se converteram, está em Atos 2, né? Aí, Atos 3 é quando Pedro, ele vai lá entrando no templo, Pedro e João vê o paralítico, né? E ali escura o paralítico, aí começa o choque ali, né? Entre cristãos e judeus, né? Porque Pedro cura o paralítico e aí os judeus começam a dizer, não, esse cara não era paralítico, não tem alguma coisa errada, né?
E aí depois chamam Pedro e João e dizem o seguinte, olha, vocês não podem mais ficar falando de Jesus, vocês não podem mais... E aí Pedro, né, vai dizer exatamente, olha, importa, né, obedecer a Deus do que aos homens, né? E aí começa a oposição judaica contra o cristianismo, né? Porque, primeiro, que Jesus foi à cruz por inveja, né? Os líderes religiosos só tinham inveja de Jesus. Mas, agora, né, a perseguição não é os romanos não foram os romanos que iniciaram a perseguição. A perseguição, ela se inicia com os judeus, né? Os judeus começam a ficar preocupados com a posição deles, né? E aí eles começam a perseguir os cristãos, e por causa disso vai chamando a atenção de Roma, né? E aí, né, sem falar dos falsos argumentos, né, que foram levantados, né? Porque o cristianismo pregava igualdade, o cristianismo pregava, né, que Jesus como rei, e Roma, né, tem a questão das hierarquias, né? O único rei era César, e os judeus ele vai se aproveitando disso para incitar, né, Roma contra os cristãos, né, para barrar, né, esse crescimento dos cristãos. Aí, o que vai acontecer, né? Esses 3.000, como eu falei, foram convertidos, então eles regressam para suas casas, levando também a palavra, né? Aí, lá no capítulo 3, né, Pedro cura lá o paralítico, né, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, né? É algo que a igreja atual hoje precisa buscar exatamente isso, né? Porque, né, alguns ministérios focam hoje na prata e no ouro, né? E aí a gente vai lá para Apocalipse, né? Lá a carta da Laodiceia, né? Tem um porém, você fica dizendo que é rica, né, que é abastarda, mas, né, não sabe que é cego, pobre e nu, né? Aconselho que de mim, né, aquela repreensão que para muitos teólogos, né, essas cartas, as cartas lá de Apocalipse, elas vão retratar períodos da igreja, né? E aí, seguindo nessa interpretação, nós estaríamos vivendo essa igreja que é rica financeiramente, né, tem recursos, mas é pobre na unção. Por quê? Porque Jesus está do lado de fora, né, querendo entrar, né? Então, nesse contexto, né, a igreja lá a igreja de Atos, né, ela disse, ó, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, né? E assim aconteceu, né? E esse início, o livro de Atos, Lucas vai fazer questão de mostrar os milagres que aconteciam através dos discípulos, né? Ele começa já com esse aqui de Pedro curando um paralítico de nascença, né? Mas se você observar, o livro de Atos vai mostrar muitos milagres. Lucas faz questão, e Lucas, como médico, né, ele faz questão de mostrar os milagres que aconteciam na igreja para provar exatamente o seguinte, que não era coisa humana, era o Espírito Santo de Deus usando os homens, né? E ele vai relatar, por exemplo, que as pessoas colocavam os enfermos, quando sabiam que, por exemplo, Paulo ou não, Pedro, né, vai passar por aquela rua, né? Então vamos colocar os enfermos aqui para que a sombra, né, de Pedro, ao passar pelaquela rua, cobrisse ali os enfermos para que eles fossem curados, né? Vai falar sobre lenços, né, que levavam exatamente aos apóstolos, né, para que eles tocassem e as pessoas fossem curadas. Então, assim, o livro de Atos ele vai se preocupar muito com essa manifestação do Espírito Santo através da igreja. Não é que a igreja estava iniciando e precisava disso, não é isso, irmãos. Ele quis dar ênfase não ao homem, mas ao que o Espírito Santo estava fazendo através do homem, que é algo que está se invertendo hoje. Hoje se fala muito do que o homem faz e pouco se fala do que o Espírito Santo faz, né? Quando se fala do Espírito Santo,
é algo assim, não, mas olha só, tem um espírito, né, que, né, é como se, vez ou outra, né, ele desse uma orientação, vez ou outra, ele nos ajudasse nisso ou naquilo, mas a ênfase de Lucas era o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo através do homem, ok? E aí, vamos chegar à conversão de 5.000 pessoas, né? Num segundo discurso de Pedro, né? Num segundo discurso de Pedro, 5.000 almas se convertem. Essas 5.000 almas que se convertem são 5.000 evangelistas. Só que aí eu retorno a dizer, o livro de Atos vai falar de Pedro e Paulo. Ok? Isso é muito importante. Talvez lá no final eu consiga emendar aí o porquê isso eu estou falando, dando ênfase exatamente nisso aqui. Aí no capítulo 6 de Atos, vai falar exatamente sobre a instituição dos diáconos. Porque a igreja que cresceu em Jerusalém, ela começa a ter um problema. Qual é o problema? É que algumas pessoas estavam sendo desprezadas, algumas pessoas estavam passando por necessidade e a igreja estava fazendo vista grossa para essas pessoas. Aí os apóstolos, reunidos, disseram o seguinte, olha, a nossa função é pregar a palavra. E não é bom que a gente abandone isso para cuidar de quem está passando fome ou não. Então vamos fazer o seguinte, vamos instituir homens tementes a Deus, e aí eles criaram, né, os requisitos, né, fizeram lá um currículo, né, para nomear essas pessoas, e nomearam 6, né, dentre esses 6 está Estevão, que era um diácono, um homem cheio do Espírito Santo, né, e que Estevão é um dos primeiros a sair de Jerusalém com a mensagem do Evangelho, né? Então, Estevão, a gente pode colocar aqui, né? Que Estevão é como se fosse o primeiro missionário a romper com a barreira geográfica, né? Relatado no livro de Atos, né? Porque ele sai de Jerusalém e vai pregar exatamente o evangelho em Samaria, né? Então, o evangelho está começando, né, a criar uma expansão geográfica. Mas isso aqui, irmãos, é o que está relatado no livro de Atos. Por quê? Quando Atos está dizendo o seguinte, que Estevão sai de Jerusalém e vai, por exemplo, pregar em Samaria, na realidade, aqueles 3.000 que foram batizados lá em Atos 12, 2, aqueles 3.000 já estão espalhados pelo Império Romano. Eu estou falando do relato, o livro de Atos. Quando o livro de Atos está falando, na realidade, Deus já fez muito mais. Vocês estão entendendo? Quando fala exatamente que o evangelho saiu de Jerusalém, na realidade já tinha saído há muito tempo. Só que Lucas ele está retratando, né, algo que estava ali, né, exclusivo nos ministérios de Pedro e de Paulo. Mas o evangelho já tinha saído de Jerusalém há muito tempo. E aí, o que acontece? Né? Depois de Estevão, vai falar exatamente de um outro missionário, que é Filipe, né? Que também era um outro diácono. Né? E aí, Filipe, né, exerce o seu ministério em Samaria também, né? E vai falar de Filipe pregando aos samaritanos e depois Filipe pregando a um eunuco, né, da rainha lá de Candace, se eu não me engano, eu acho que o nome é exatamente esse, né? Isso aqui, irmão, nós já estamos em Atos 8, né? Esse eunuco possivelmente é das regiões ali da África, né?
e essa pessoa se converte, é batizada, e agora, né, um missionário ali no continente africano, né? Então, estão entendendo, irmãos, que Deus está fazendo a obra, só que isso não está relatado. Mas Deus está fazendo a obra. E é exatamente isso que foi até uma pergunta que o Omar fez. Foi, eu não sei se foi sobre Abimeleque, quando Abraão deu o dízimo lá, eu não lembro agora, mas o Omar falou assim, de onde vieram essas pessoas? Né? Como, tipo, assim, como é que essas pessoas ficaram sabendo de Deus, né? Então, o que acontece? A Bíblia, ela tá numa linha, mas fora dessa linha está acontecendo um monte de coisas. E dentre esse monte de coisas que estão acontecendo fora dessa linha, Deus está agindo, né, se revelando para essas demais nações, só que não está registrado. O importante é a gente gravar isso. Não está registrado, mas Deus estava operando. Aí, o que acontece? Depois disso, Atos capítulo 9, ele vai abrir um parênteses para falar da conversão de Saulo. Por que ele abre um parênteses? É porque Saulo era um daqueles que estava sendo financiado pelo Sinédrio, né? Paulo, ele tinha carta, ele tinha autorização do Sinédrio, que a gente já falou aqui o que é o Sinédrio, né? 70 sacerdotes, mais o sumo sacerdote, né, que formava o Sinédrio, que era composto de fariseus, saduceus, né, classes de judeus, né, os escribas, que eram os homens religiosos da época, né, e eles decidiam sobre a vida religiosa e também a vida política ali daquele povo debaixo do jugo romano, né, eles governavam. Então, Paulo, financiado por esse sinédrio, Paulo começou a perseguir os cristãos, né? E o primeiro é exatamente esse Filipe aqui, né? Porque é levantada falsas acusações contra Filipe, e é interessante, irmãos, porque eram levantadas falsas acusações, e os homens religiosos, né? Eles eram os autores dessas falsas acusações. Ou então, eles pagavam para pessoas comuns levantarem falsas acusações. Estou falando aqui de homens religiosos, né? E aí Paulo estava ali. E aí começaram a apedrejar Filipe, e depois cada um que lançou pedra, né, contra Filipe, depositou as suas vestes aos pés de Paulo, né? Paulo estava exatamente ali concordando com tudo aquilo que estava sendo feito. Só que aconteceu isso ali em Samaria, Paulo gostou, e aí diz o seguinte: agora eu quero andar agora na Judéia toda aí, perseguindo todo mundo que se diz cristão. E aí, numa dessas suas peregrinações para perseguir os cristãos, né, ele se converte, né, ele tem aquela visão na estrada, né, e ele se converte, e dessa conversão, né, começa o processo de Deus, porque assim, Paulo se converteu num dia, né, no outro, Paulo estava cego, né, ficou 3 dias cego, até que Ananias foi lá orar por ele, restaurou a visão. Depois, Ananias levou Paulo para o meio da igreja, todo mundo ficou assustado. Não, peraí, esse cara é um 71 no nosso meio, isso aí é um elemento infiltrado, não vamos tal. Até que Barnabé diz o seguinte: não, pode deixar Paulo sob a minha responsabilidade, que eu cuido dele. Então, Barnabé passa a ser o discipulador de Paulo, até que, em Atos 13, a igreja estava reunida em Antioquia, quando o Espírito Santo diz o seguinte: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado
com eles. Então, mas até isso aí, né, leva-se pelo menos aí alguns anos, né, para que Paulo saia, né, de perseguidor, né, para um evangelista ali, um grande missionário da igreja primitiva, né? Até aí tudo ok, irmãos? Deixa eu olhar a hora aqui, podemos prosseguir, né? Já falei aqui dessa parte 2 aqui, né, que eu cheguei até a conversão de Saulo, o crescimento da igreja, né, que a gente já falou. Aí, encerrando essa primeira parte, que é o evangelho entre os judeus, acontece exatamente aquela visão de Pedro, né? Pedro, ele está na casa, né, lá, na casa de um deixa eu só ver o nome da pessoa que Pedro estava hospedado. Estou em Atos 10, agora deixa eu só localizar o nome do camarada aqui. Meu Deus, meu nome. Nariz que acordou, né? Uhum. Quer passar para frente? Deixa eu rapidão achar. Atos 10, mas eu não estou achando o nome do camarada. Era Simão, se eu não me engano, era Simão o nome da pessoa que Pedro estava, né? Então, o que acontece? Pedro estava lá na casa, aí estava demorando o almoço. Simão mesmo, a Márcia confirmou aqui. O almoço estava demorando, Pedro então sobe para fazer suas orações, enquanto não se preparou o almoço, e aí ele tem a visão, né, que dos céus desce, né, um lençol com vários animais que, para os judeus, eram animais imundos, né? Esses animais imundos é o que está lá em Levítico, né? Aí tem que voltar lá para Levítico para ver quais são os animais considerados imundos, né? Basicamente é aquele, né, que tem não tem unha fendida, ou tem unha fendida e não rumina, né? Ou que rumina, mas não tem unhas fendidas, ou então aqueles animais que não tinha escama, né? Que é a parte aquática, né? Esses são os animais que está lá em Levítico, lá falando que eram animais impróprios para o consumo. Lá em Levítico, Deus deu isso para os judeus, né? E aí, junto com essa visão, veio a seguinte voz, né? Pedro, vai, toma isso aí, mata, come, né? E mata a tua fome aí. E aí Pedro diz, não, que é isso, não vou fazer isso. Essa coisa é imunda, né? Essa comida é imunda. E aí, a segunda vez, a voz diz, não torne imundo aquilo que o Senhor purificou. Irmãos, isso é algo muito sério. Essa segunda palavra aí, não torne imundo aquilo que já foi purificado. Por quê? Porque eu acredito, irmãos, que tenha coisas que a gente hoje acha imundo e que Deus já purificou há muito tempo. Eu não vou entrar no mérito assim de exemplos assim, né? Mas tem muita coisa que a gente vai dizer que na nossa, essa nossa natureza de muitas vezes até julgar mesmo, né? E de ser estritamente rigoroso, né? Com algumas coisas, né? A gente pode estar rejeitando coisas que Deus já purificou, né? E esse exemplo aqui de Pedro, né? Talvez depois numa das mensagens aí, numa das pregações, numa das reflexões, eu venho a falar sobre isso, né? Sobre não tornar impuro aquilo que já foi purificado pelos céus, né? Porque eu não tenho dúvidas que hoje tem coisas no nosso meio que a gente acha impuro e que o céu já purificou, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Mas vamos voltar para cá, né? E aí, isso aconteceu por 3 vezes, e Pedro, sem entender, né? Daqui a pouco ele escuta pessoas na porta lá de Simão, batendo lá, procurando por um tal de Pedro, né? E aí Pedro começa a ligar aquilo que ele teve como revelação,
né? Foram três vezes o lençol descendo, são 3 homens que estão ali na porta, tal, e Pedro vai sondar, e aí o Espírito fala, né, não tenha medo. Então, essa é a primeira vez, na realidade é a segunda, né? É a segunda vez que Pedro sai de Jerusalém. A primeira vez, Pedro saiu de Jerusalém e foi para Samaria, né? Quando o evangelho entra em Samaria através dos diáconos, Pedro ele vai para Samaria, né? Até também quando depois que ele é liberto da prisão, né? Pedro ele sai de Jerusalém. Mas é a segunda vez que Pedro então ele rompe. Só que o seguinte, Pedro saía de Jerusalém, mas sempre exclusivo para falar com judeus. Agora é a primeira vez que Pedro sai para falar com não-judeu. E aí ele vai lá para a casa de Cornélio, né? Nós até tivemos esse estudo aqui, que foi uma das pregações do nosso pastor, né? E estivemos estudando isso aqui na célula, né? E aí, pela primeira vez, Pedro sai para falar com não-judeus. E ali, ele chega na casa de Cornélio e diz o seguinte, tá, por que você me chamou? E aí Cornélio conta, né? Olha, eu estava nas minhas orações e eu tive essa revelação. Um anjo falou que eu tinha que mandar te chamar. E aí Cornélio reúne toda a sua família e amigos, né? Ali na sua casa e diz o seguinte, olha, já que você está aqui, nós estamos aqui para te ouvir. E aí Pedro começa, então, o seu discurso. Mas Pedro começa já se defendendo. Ó, irmãos, vocês sabem que não é lícito a um judeu estar na casa de um gentil. Mas Deus falou comigo, né, que eu não deveria permanecer com esse tipo de pensamento. E aí o que acontece? Pedro começa a falar de Jesus, né, falar do ministério de Jesus, falar da morte de Jesus. Quando Pedro está ali ministrando, falando, o Espírito Santo desce sobre aqueles homens. E aí, irmãos, é um choque tremendo para Pedro, né? E se fosse qualquer um de nós também seria, né? Porque o que acontece? Pessoas não judias estão recebendo o Espírito Santo. Pessoas não judias estão cheias do Espírito Santo. E aí o texto fala que eles falavam em outras línguas, né? E aí Pedro ficou com um dilema, porque diz o seguinte, e agora, o que é que a gente faz? Porque a gente pode rejeitar esses que acabaram de receber o Espírito, e aí chegaram à conclusão que não podiam rejeitar. Então, vamos fazer o quê? Vamos batizar. E aí, Pedro, então, batiza, né? Pedro não estava só, era uma comitiva, né, que foi junto com Pedro. Ele batiza essas pessoas. Porém, Pedro, depois, ele é intimado a se justificar perante a igreja porque ele estava na casa de um gentil. E aí Pedro ele tem que ir lá, né? Lá para se justificar porque ele pregou para os gentios. E aí Pedro vai contar toda a história do lençol, da revelação, tal, para a igreja entender que Deus queria alcançar outras vidas. Isso aí está em Atos capítulo 12, né? E aí vem perseguição, e aí sim, Pedro foge de Jerusalém e só vai voltar a Jerusalém lá em Atos 15, né? Atos 13, eu já falei aqui, exatamente quando o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para a obra que ele tinha, né? E aí é a primeira viagem missionária de Paulo, e Paulo, ele começa o seu ministério exatamente saindo, né? Indo aos confins da terra, né? Esse ministério, confins da terra, relatado em Atos, basicamente quem faz é Paulo. Paulo e Barnabé, né? Na primeira viagem, na segunda viagem, Paulo se separa de Barnabé, mas aí entra Lucas, né? E Barnabé faz uma viagem com Marcos, né? Então, irmãos, não é que só Paulo.
A gente costuma dizer isso, né? Não, que Paulo ganhou toda a Europa. Não, não foi só Paulo. O livro de Atos vai relatar Paulo, mas tinha outros evangelistas, tinham outros missionários. Entende? Eu estou sempre tocando nessa tecla. Eu acho que lá no final eu devo montar alguma coisa com relação a isso, que é para a gente entender, né? Que não era só Paulo, não era só Pedro, né? Não era só os apóstolos, tinham outras pessoas, né? Por quê? Porque a gente adora ser exclusivo, né? Se não for, né? Levando a bandeira da minha denominação, se não for levantando a bandeira, né, do meu reino, né, não serve. Não tem nada a ver, irmãos. O livro de Atos, ele está apontando uma única direção, mas existiam outras direções, existiam outros evangelistas, existiam outros missionários que também estavam cumprindo seus ministérios e não tem nem sequer o seu nome registrado, mas não está registrado na Bíblia, mas está registrado nos céus, né? Está registrado nos céus. Então, isso é importante. Então, Paulo faz essa sua viagem missionária. Aí o que acontece? Paulo começa a ganhar muita gente, né? Muita gente começa a se converter com o testemunho de Paulo. E aí entra-se numa polêmica. Essas pessoas que estão se convertendo são judias? A maioria não. E então o que a gente tem que fazer? Porque é o seguinte, o evangelho não pode, não tá a pampa assim, né? Eu tô agora criando os diálogos do meu jeito, né? O evangelho não tá a pampa assim. Tá pensando o quê? É só levantar a mão para Jesus e pronto, para dizer que tá salvo? Não, negativo. Tem que ir lá e cortar o prepúcio lá do. Tem que se converter ao judaísmo. Tem que cumprir a lei. Não é esse negócio de levantou a mão, agora está salvo. Não, negativo. E aí começou um problema interno. Porque Paulo dizia o seguinte: que história é essa, gente? Judeu é uma coisa, gentil é outra. O cristianismo tem nada a ver com o judaísmo. E aí Pedro, Tiago, João, os outros apóstolos disseram: não, Jesus é judeu, então tem que se tornar judeu. E aí começou uma discussão. E dessa discussão, a gente chega em Atos 15, Concílio de Jerusalém. Eu vou só passar essa transparência, mas eu vou encerrar exatamente com esse Concílio de Jerusalém, mas a gente não encerra o livro de Atos. Mas eu vou encerrar exatamente com esse concílio para a gente não ficar com a aula muito longa. Eu vou só passar aqui a transparência. O que acontece? Esse aqui é exatamente o grande lance do Concílio de Jerusalém. Ó, nessa primeira parte aqui é uma cruz que está deitada, tá? Isso aqui foi proposital. Eu quis fazer, né, a parte aqui da expansão do Evangelho, simbolizando aqui como se fosse uma cruz, né? O Evangelho entre os judeus, a primeira parte, né? Que foi exatamente Pedro, né? Aqui Pedro, Felipe, Estevão. O Evangelho entre os gentios, que começou com Pedro ali na casa de Cornélio, né? E a primeira viagem missionária de Paulo. E aí vem um problema. O gentio que se converte, ele tem que se tornar judeu? Aí a maioria começaram a dizer que sim. E Paulo e Barnabé defendiam que não. Então, eles resolveram fazer um concílio, que é exatamente isso aqui, ó. Concílio de Jerusalém, Atos 15.
Nesse concílio, eles reuniram toda a liderança da igreja para discutir o assunto. E Atos 15 vai dizer que foi uma discussão bem acalorada, né? Dessa discussão, resultou na seguinte decisão: o gentio não precisa se tornar judeu, mas ele precisa de 4 coisas. Deixa eu verificar aqui o que é que eu anotei aqui. Se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, se abster do sangue, se abster da carne sufocada e das relações sexuais ilícitas. Pronto. O gentio só precisa cumprir isso. E desse concílio, eles escreveram uma carta que deveria ser encaminhada para todas as igrejas que já haviam sido abertas dentro do vasto território romano. E, irmãos, pasmem, a maior parte dessas igrejas que essas cartas foram dirigidas não foram abertas por Pedro, não foram abertas por João, não foram abertas por Paulo. Boa parte dessas igrejas foram abertas pelos aqueles 3.000, pelos outros 120, entende? Ou seja, já havia muita igreja quando aconteceu esse concílio de Jerusalém. Já havia muitos cristãos. Mas voltando para quê? O livro de Atos, ele vai tratar do ministério de Pedro como a primeira parte e o ministério de Paulo como uma segunda parte. E aí não é falado sobre os outros apóstolos, nem sobre os judeus que iam se convertendo e regressando para suas terras de origem. A Bíblia não vai falar desses, mas todos eles tiveram influências nas suas comunidades. E dessa influência foram surgindo grupos, né? Foram surgindo, vamos usar essa expressão, né? Foram surgindo várias células, né? Que dessas células, né, foram crescendo, foram se desenvolvendo, foram se tornando igrejas, né? E a maioria dessas igrejas não estavam ligadas a Pedro nem a Paulo. E aí o Evangelho Livre, né, que aqui é o topozinho aqui da cruz, né, que é exatamente, aí sim, é só o ministério de Paulo, que é a partir de Atos, capítulo 13, né, quer dizer, depois de Atos 15, né, Atos 13 já fala sobre a primeira viagem de Paulo. Aí ele só abre um parênteses para Atos 15 para falar desse concílio, porque a partir de Atos 13 só dá Paulo, né? Não que Paulo, né, tenha sido aí melhor que todo mundo, não é isso, mas é porque Lucas, ele acompanhou Paulo. Então, ele esteve muito tempo com Paulo. Ele não esteve com Pedro, ele não esteve com Tiago, ele não esteve com João. Então, ele vai escrever sobre quem? Ele vai escrever sobre Paulo, porque foi a pessoa com quem ele conviveu, né? É como se, por exemplo, hoje, digamos que o Elmar, né, como co-líder, né, da célula ali do Guará, né, do Guará 2 ali, junto com o Wesley e a Nádia, o Elmar fosse convidado a escrever sobre célula. Ora, se o Elmar fosse convidado para escrever sobre célula, qual é a célula? Ele pode falar de várias outras células, mas qual é a célula que ele vai dar ênfase? A célula que ele participa. Então, a gente precisa entender isso. Lucas, ele deu a ênfase a Paulo, porque ele fez viagens missionárias com Paulo. Mas tinha outros evangelistas, tinham outros missionários, né, que não estão relatados, que ficaram de fora do relato. Isso não quer dizer que não existia. Quer dizer que
a ênfase recaiu sobre uma pessoa especificamente. Amém, irmãos? Até aí, tudo ok? Deixa eu voltar aqui, uma transparência aqui. Eu vou parar aqui, para a gente não ficar muito cansativo, né? Já temos aí uma hora de estudo.